Helena Tanuri. Bem-vinda, Helena! Fique à vontade, a casa do Pai. O que é? Assim se aumenta a minha pressão. Respira fundo. Depois de um bate-papo desse, né, gente? Me dá um leque. Fique à vontade, seja ousada pelo Senhor. E muito obrigada pelo seu ministério, pela sua honestidade. Né? Eu sempre te encorajei. Eu sempre falei para Helena que ela era a Joyce Meyer do Brasil. Então fale mesmo. Louvado seja Deus pela sua vida. Nós te amamos. Amém? Vamos lá, mulherada. Eu não me acostumo com isso. Ajuda a gente, Jesus. Meninas, antes de nós começarmos, que bate-papo gostoso, né? Eu espero que realmente você tenha sido encorajada como eu fui. E às vezes algumas pessoas que gostam de criticar falam, mas que absurdo falar disso no púlpito da igreja. É do púlpito da igreja que tem que sair ensino. É do púlpito da igreja que tem que sair ensino conforme a palavra de Deus. Então não se escandalize, porque tem pessoas que precisam de serem instruídas. E a nossa proposta aqui, nesses dias, é dividir o que a gente tem aprendido. Não que a gente seja donas da verdade, mas você olha para a Dev. Dev tem uma estrada de 51 anos de casada. E a Bíblia fala, as mais velhas cuidam de a ensinar as mais jovens a amar os seus maridos. E amar também inclui sexo. Então, não fique escandalizada. Você, às vezes, vem de uma outra realidade, você escuta esse bate-papo e fica, ai, meu Deus, ai, meu pai, ai, estou ficando vermelha, ai, que absurdo, queima Jesus. Não, fica tranquila, respira fundo que realmente a igreja do Senhor, né, o Senhor tem todo o interesse que a gente usufrua de tudo que Ele criou. E Ele criou o sexo. O diabo roubou o sexo, deturpou o sexo, deixou o sexo imundo. Mas foi Deus quem planejou o sexo com planos maravilhosos, de nos dar muita alegria. Então, volta para casa, aplica os 10 segundos. Agora, Ana, eu só tenho que te dizer uma coisa. Cadê a Ana? Entrou aí? Olha, tenho que dizer uma coisa. Quem tem filho pequeno, não faça isso quando o marido chegar, não. Espera os meninos dormir, porque depois não vai dar para fazer janta, não vai dar para fazer mais nada. Mas, Helena, a gente tem que ensinar os meninos a beijar a esposa deles no futuro. Tudo bem que os meus fazem assim, eca, mas daqui a pouco eles não vão falar eca. Então, eu vou corrigir, porque eu estou falando da minha realidade, né? Ah, porque lá pega fogo rápido? Adolescentes. Então tá, enquanto eles falam eca, faça isso na frente deles. Quando eles começarem a querer, aí você esconde. Melhor. Muito bem, meninas. Antes da gente avançar, eu queria dividir com vocês, só hoje, apenas hoje, a gente vai estar lá no Salão Fé, lá junto com os estandes dos Amigos Diante do Trono. O João está lá com o Miguel. E nós temos o Casados e Felizes, que é o DVD que nós lançamos no segundo semestre do ano passado. Então, se você ainda não tem, você pode passar lá depois do culto, e levar o DVD Casados e Felizes, e temos outros livros lá também à disposição de vocês. Mas eu queria dividir com você que ainda não conhece o teaser, um gostinho do DVD Casados e Felizes. Dá para a gente conferir, pessoal? Querida, cheguei! Se tem uma coisa que nós mulheres, em todo qualquer lugar desse planeta, amamos, são as atitudes gentis dos nossos maridos. Ai, João, você se lembrou? Elas precisam disso. De manhã, de tarde, de noite. Que exagero! Acho que não é segredo para ninguém o quanto os homens são visuais. Ei, amor, fazendo jantinha, tá? Se
50% de desconto! Como é que eu saio dessa agora? Passou a euforia da lua de mel. Como é que vai ser? Pode deixar, mãe! Vai dar tudo certo! Você está dizendo que tem coisa que eu falo que não é o que eu queria dizer? Tá tudo bem? Tá. Mas o fato é que pra gente ter um casamento legal, a gente tem que se empenhar. Ô, João Lúcio, você tá lembrando que dia é hoje? Terça-feira? Submissão. 5 anos de universidade, 2 pós-graduações. Eu ganho mais do que ele. Ah, o amor. E por que eu tenho que ceder se eu estou certo? Não tá lá não. É por amor que colocamos os interesses do outro à frente dos nossos. O sexo não foi uma ideia nossa, nem deles. O sexo foi ideia de Deus. Tá dando pra entender? A gente podia dar uma paradinha juntos, hein? Crie romance na sua relação. Mulheres adoram isso. E que não seja um filminho de Kung Fu, né, gente? E depois a gente reclama que elas vivem com dor de cabeça. Sei. A nossa postura no casamento leva a esposa a ter a convicção de que é possível confiar em nós sem receios. João, E você que ainda não encontrou a sua metade da laranja, Laranja? para de dormir, homem. Para com essas festas dentro de casa. Esse ano, eu e o João celebramos nossas bodas de prata. E eu espero que esse material, ele realmente abra espaço para o diálogo, para conversar sobre assuntos que vocês antes não estavam muito afim de conversar. A gente fez um test drive antes da gente lançar o DVD. A gente chamou uns casais jovens lá para casa e colocou algumas cenas. A gente só ouviu assim, fala Deus! É Jeová! Primeiro os rapazes. Depois as meninas. É isso aí, Senhor. Vai falando mesmo. Eu falei assim, ó, depois vocês vão conversar em casa, tá bom? Não se estapeiem aqui. Mas, enfim, a proposta é a gente discutir vários assuntos que estão inseridos no DVD. São 2 horas de DVD, mas está tudo dividido em assuntos. Então, você pode trabalhar também com a sua célula de casais. Enfim, é para abençoar o seu casamento em nome de Jesus. Amém? Então, só hoje que está lá no Salão Festa, eu não estou enganada. Passa lá e me leva para casa, eu e o João Lúcio, tá bom? Muito bem, agora vamos para a parte mais importante. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome porque o Senhor é a fonte. É do Senhor que fluem as águas vivas. É do Senhor que vem vida, saúde para os nossos relacionamentos. É do Senhor que vem a instrução e a sabedoria. E por isso nós te pedimos, Pai amado, se derrama sobre nós nessa noite, como o Senhor já está fazendo. Ensina-nos, convence-nos. Cada mulher aqui tem uma realidade diferente, mas o Senhor é aquele, o único capaz de fazer uma só palavra cair no coração de cada uma, conforme a necessidade de cada uma. Nós te pedimos que o Senhor faça isso, pela tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, lendo o texto de Isaías que a Ana leu, a gente vê ali como o noivo que se adorna com turbante sacerdotal, como noiva que se adorna com suas joias. Como o noivo e a noiva, o homem e a mulher, estão sempre nas descrições mais lindas de Deus. Tantas descrições, mas a melhor delas, nós aguardamos como igreja, como noiva, o noivo. Então Deus tem um perfeito plano para os nossos relacionamentos interpessoais, como homens e mulheres. Eu gostei muito da Deve falando que, da Rosana falando do jogo de frescobol e não de tênis. Deus não criou homens e mulheres para disputarem.
Deus não criou a gente para ficar se degladiando e se afirmando um para o outro, provando qual que é o melhor, quem é que faz mais. Deus criou homens e mulheres, não um maior do que o outro, não um melhor do que o outro, mas criou os dois distintos para serem um time, uma equipe. Cada um desenvolvendo e fluindo nas suas possibilidades. E é lindo quando a gente vê isso funcionando. Quando a gente vai no texto de Gênesis 2, um pouco antes a gente vê Deus criando todas as coisas, e Ele vai dizendo, é bom, é muito bom. A primeira vez que Deus diz, não é bom, foi quando Ele viu que faltava gente, né, gente? Aí Ele fala, não é bom que o homem esteja só. Isso é uma realidade até hoje. Tem uma amiga que morreu, o marido dela casou 6 meses depois, 2, 3. Não fica com raiva dele, não. É porque não é bom que o homem fique só. A mulher fica viúva, a gente vê a mulher se recuperando, se reorganizando. Dependendo se ela já era mais madura, muitas optam por não contrair novas núpcias. Agora, o homem não. Quando ele perde a mulher, ele perde a pessoa que organiza a vida dele. Ele perde a amiga, a cúmplice, a confidente, a pessoa que cozinha, que aconselha, que faz sexo com ele. Poxa, o cara fica realmente na pindaíba. Então, não fiquem com raiva. Abençoa o cara, amém, Jesus. Ele está liberado para contrair novas núpcias. Já falei com o João, se eu morrer, 2 meses não, senão eu volto a puxar o seu pé. Mas eu falei, busca de Deus uma esposa, não vai casar com uma piriguete gospel, não. Que é isso? Que horror! Que horror, gente! Não estou entendendo isso. Vocês estão se candidatando? Muito bem, gente. Então, realmente, o homem sozinho, viúvo, ele fica perdido, ele fica sem chão. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Olha a palavra decretada do Deus que criou tudo pela palavra. Deus tem uma palavra criadora. Ele diz, haja, e isso passa a existir. Ele criou todas as coisas dando uma ordem. E a palavra que Ele decretou para a mulher foi uma ajudadora idônea. Ajudadora é aquela que presta socorro, aquela que auxilia. E idônea é apta, capaz, competente e moralmente correta. Olha que lindo. Olha o que Deus falou sobre nós. Eu vou fazer um ser. E esse ser vai socorrer, vai prestar ajuda, vai levantar, vai encorajar, vai ajudar. Vai ver um lugar que tem a necessidade e vai ser a resposta, vai ser o remédio. E para isso, eu a adorno de aptidão. Ela é capaz, ela é competente e ela é moralmente correta. Por que é tão importante isso? A mulher ser moralmente correta. Uma vez a Debbie falou uma frase que eu nunca mais me esqueci, como tantas outras. A moralidade de uma nação é responsabilidade das mulheres. Outro dia eu entrei no aeroporto e eu vi uma revista de circulação nacional com uma mulher com o tronco nu. Ela não estava de biquíni, ela não estava de maiô, ela não estava com uma mini blusa, ela estava de calcinha com os seios à mostra. Numa revista, não era uma revista masculina, era uma revista normal. Eu não vou citar o nome da revista. Mas o que mais me chocou, além de eu ver aquela imagem, foi um menino de 9 anos, 8, 9 anos, que aparentava ter um menino, assim. E eu falei, meu Deus, as mulheres querem ser respeitadas. Elas dizem que têm direito ao próprio corpo. Mas elas querem ser respeitadas. E aí elas vão para a rua, numa marcha que chama Marcha das Vadias, e ficam nuas.
Não é esse respeito que eu quero. E, gente, não tem nada a ver com religião isso aqui, não. Se você vai num ambiente corporativo, se uma mulher quer ser levada a sério profissionalmente, se ela quer ser respeitada, ter suas ideias ouvidas e acatadas, ela tem que se vestir adequadamente. Ela não pode se vestir como uma mulher que está dizendo, vamos para a cama comigo? Tem um código no vestir que comunica quem você é, qual é a sua mensagem. Não é uma questão só de ser puritana. Porque tem mulher que está vestida até aqui, mas com sensualidade à flor da pele. Então a gente tem que repensar. Por que Deus decretou moralmente correta? Porque a mulher é que instrui a próxima geração. A mulher influencia os homens. Eu estou cansada de chegar fora do Brasil e ser olhada. Se a gente se arruma um pouco mais, aí os homens já falam, brasileiras são quentes. Eu sou quente mesmo, cheio do fogo do Espírito. Então, eu não quero ser associada à imagem que o Brasil tem lá fora. E a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar isso. E a gente muda isso como? Instruindo a próxima geração. Ensinando as meninas a gostarem de si. Não precisarem de ficar mendigando o olhar do outro homem pela sensualidade. Mas se impondo como mulheres que merecem respeito. Mulheres que inspiram o casamento. Para que o homem quer casar? Ele transa com uma, transa com outra, transa com outra, transa com outra, e não precisa ter compromisso com ninguém, nem pagar as contas, nem assumir filhos. Para que ele quer casar? A mulher sai da sua posição, a posição que Deus decretou para ela. E isso gera também um deslocamento no posicionamento do homem. Aí, como a gente comentou no bate-papo da manhã, as mães, influenciadas pelo movimento feminista, saiu de um extremo de opressão, de que a mulher não podia ter sonhos, a mulher não tinha voz, a mulher não podia ter uma profissão, a mulher tinha suas habilidades muitas vezes massacrada e silenciada, saíram de um extremo pela rebelião, ao invés de sair pela sabedoria, porque a maior arma que a mulher tem é a docilidade. Gente, você chega para uma pessoa que está atendendo difícil no balcão, a pessoa está cuspindo marimbondo, e você chega e olha nos olhos e fala, bom dia, tudo bem? A pessoa olha para você, o que é que o dia tem de bom? O dia está lindo, olha, você vai me ajudar, o ideal, descobre o nome da pessoa, chama pelo nome. Se tem um crachá, já corre o olho, como é que é o seu nome? Bruno. Oi, Bruno, tudo bem, Bruno? Gente, olha o Bruno, que bênção. Está ajudando a gente aqui, captando a imagem. Bruno, Deus te abençoe. Ficou vermelho. A palavra branda desvia o furor. Se a pessoa está nervosa, ela se controla. Se ela está grosseira e você responde com docilidade, você desmancha ela. A maior arma que a mulher tem não é a sensualidade. Não é ficar erguendo punhos e querendo ser um homem, saindo e andando de perna aberta, fumando, bebendo mais que os homens, porque hoje o alcoolismo está mais grave entre as mulheres. Sai andando de perna aberta, cuspindo marimbondo, xingando o motorista, dirigindo igual um animal. E fala, eu sou livre para fazer o que eu quero. Então, que bom, você conquistou isso para a gente, movimento feminista. Então, eu vou usar a minha liberdade para voltar ao plano original, ao plano de Deus, para a minha feminilidade. Eu amo ser mulher, mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Gente, tudo isso que a doutora Ilma falou, a Dev falou, a Ana trouxe algumas histórias, era eu. Eu não gostava de mim. Eu sofri abuso sexual muito cedo, desde tenra infância, eu tinha 2 anos de idade, quando os abusos começaram. Então, eu não gostava de nada em mim. Vocês já conhecem essa história. Então, os desdobramentos disso. Ninguém me via chorando. Eu bati em todos os meninos da escola. Minha mãe tinha que ir lá todo ano. Mãe, se você está me assistindo, mãe, perdoa, mamãe.
Mamãe tinha que ir todo ano na escola, porque eu tinha dado uma coça em algum menino. Eu era grosseira com as palavras. O Senhor ainda está me aperfeiçoando nisso. Mas já melhorou muito, melhorou, Ana. A Ana conheceu a velha Helena. Mas Jesus não desiste nunca. Aleluia. Ele não desiste. Ele não desistiu de mim, perebenta, mor. Jogava indireta para todo mundo, me achava, assim, era uma perebenta, mas empinava o nariz, sabe com aquela história de eu sou poderosa? Tudo mentira, tudo casca. Me achava lixo. E isso gerou tantas deformidades, inclusive no início do meu casamento. Eu não conseguia me entregar para o meu marido. Eu não tive nenhum outro namorado, nenhum outro homem. Eu não tive uma relação sexual antes do meu casamento. Os abusos não chegaram a tanto, embora tenham causado um estrago bem substancial. Mas assim, bendito seja Deus pela vida do João. Porque ele foi o homem do tamanho do meu pé, entendeu? Minha bota ortopédica mesmo. E aí a gente vê esses desdobramentos da nossa feminilidade incompleta, mulheres não tratadas, mulheres não curadas, mulheres rebeldes, rixosas, mulheres que se afastaram totalmente desse modelo de Gênesis 2, que deram as costas ao decreto de Deus. Eu fico observando, a Ana hoje contou de manhã, que uma pessoa falou assim, a Ana está de pijama. Eu tenho certeza que foi uma mulher. Eu não vi o comentário, mas eu tenho certeza que foi uma mulher. Sabe por quê? Porque os homens também são grosseiros na internet, mas as mulheres dão de 10 a 0. Ou seja, a gente está se tornando melhor do que os homens, sim, no que existe de pior. Você não curtiu? Não aperta o botãozinho. Não toca a tela, simples. Não é falar, não gostei, tá horrível, baranga, horrorosa. Detestei, odiei. Eu falei, meu Deus. Eu olho os comentários desses e falo assim, meu Deus, pessoa amarga, que vida triste. Ninguém tem que ter gosto igual, graças a Deus. Senão ia ser muito chato todo mundo gostando da mesma cor, da mesma roupa. Mas respeita o outro, o gosto do outro, o jeito do outro, a personalidade do outro, porque a gente é única. Eu pensava comigo, Deus, o Senhor vai me usar? Fala sério, Deus. A Ana eu ainda vejo, ó. Tom Maker, aquela voz, né, pessoal? A paz do Senhor. Aí pega a Dev, quando a Dev pega a palavra, a gente, meu Deus, vamos lá, senta que lá vem a história. Aprende. E ela acha as palavras exatas. Meu Deus, como é que ela conseguiu juntar essas palavras? Sensacional. Doutora Ilma estava olhando você pregar de manhã e falou assim, o que eu vou falar depois dessa mulher, meu pai? Mas não tem que ter uma disputa, você tem que ser você. A sua melhor versão. E aí que está a beleza. Você não tem que ser igual ao seu marido. Às vezes você está aí, ele está lá embaixo. Você está falando, fala com ele, Deus. Aquela peça, para não dizer aquela peste. Né? Toca o coração dele, Jesus. Mas Deus te trouxe também. Seja a mudança que você quer ver na sua casa. Então vamos lá, vamos. Sabendo disso, eu quero fazer uma ilustração de um texto que vocês já conhecem, que está em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, a partir do verso 1, diz assim, semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta, em temor,
O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus. O que muita gente pega esse versículo e fala assim, está vendo, não pode frisar cabelo, nem usar brinco, não é isso que está falando. Está falando que a sua prioridade não seja apenas a aparência. E nós, mulheres, gente, a gente é aparência, não é? A gente curte. Outro dia, meu marido falou assim, eu não entendo como é que você vai em todas as vitrines. Você para e olha, ai, que lindo, olha que vestido lindo, olha que maravilhoso. Aí ele sai andando na frente, quando ele vira a Helena, quando ele pensa, olha. Eu falei assim, eu também não entendo, por que você fica na frente do jogo de futebol, vendo 22 homens correndo atrás da bola? É 22 mesmo, Bruno? É? Tem o juiz também, né? Eu vou lá, o Galo faz gol, gol! Mas não estou sabendo de nada que está acontecendo. E se ganhou, bem. Se perdeu, está bem também. Homem não, homem fica, sabe, sisudo quando o time perde. Aí você tem que ir lá e falar assim, meu bem, o seu Deus nunca perde. Fica tranquilo, a vida é assim, meu bem. Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Mas eu também não entendo. Ele fica lá, não, e eu escutando aquele som. Tananana, tananana, e escuta no jogo o rádio junto. Gol! Caixa, 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 caixa. Aí eles ficam. Aí o homem, o lado de casa é assim, mudo. Eu fico assim, meu bem, eu estou te oprimindo com minhas muitas palavras. Ele, não, meu bem, você tem para gastar, pode gastar. Eu gosto de ouvir. Mudo, tímido. Mas o Galo faz gol. Tá lá! Aí eu vejo 3 homens, porque o Arthur e o Miguel já são homens. Os 3 do mesmo tamanho, pulando. Eu fico pensando, meu Deus, sensacional! Testosterona, maravilha! Mas mulher gosta de aparência, o perigo é que a gente se concentra muito nisso. A gente gasta tempo na manicure. A gente gasta tempo fazendo luzes no Silvio Nogueira. Gostaram do meu cabelo novo, gente? Mulher não fica velha, né? Fica loura. E a gente tem que fazer isso mesmo. Sabe por quê? Porque Deus pôs isso na gente. A gente gosta de detalhes. A gente gosta de enfeitar. A gente gosta de deixar a casa cheirosa. A gente gosta de comprar um lençol novo e aquela cama macia, cheirosa. Que delícia que é entrar numa casa limpinha, não é? A gente gosta de enfeitar as nossas meninas com laços enormes. E os nossos garotos, né, Cassiane? Estava vendo o Vitória aí hoje, meu Deus. Tiveram até que trocar a roupa dele, de tão rapazinho que ele estava, todo boyzinho. Estava oprimindo ele um pouquinho e tiraram a calça dele. Mas assim, é uma delícia. E mulher é que tem esse olho. Voltando lá na história da viuvez, quando você entra numa casa onde o homem morreu, tem dor, tem tristeza, mas está tudo no seu devido lugar. Quando você entra no lugar onde a mulher faleceu, parece que a alma da casa foi embora, junto com ela. Tudo perde a cor, tudo perde a beleza. Então, Deus colocou esse elemento em você. Mas Pedro está falando aqui, olha, que não seja o seu adorno, que não seja o seu enfeite, o que é externo apenas. Porque vocês já viram uma mulher linda, ela chega, aí o taxista não para ela. Eu já vi essa cena, o taxista não para ela. Cachorro! Não vou repetir o que ela falou. Meu Deus, cadê a elegância? A elegância não é roupa, gente. A elegância é atitude. Ela vem de dentro.
É como você trata a maior pessoa, aquela que você mais admira. E como você trata aquela pessoa que trabalha com você, que é cooperador com você. É como você trata o porteiro do prédio. É como você trata a faxineira. É isso que fala de elegância. A gente se adorna por fora, mas estamos grosseiras, ríspidas, rixosas. Esses dias eu estava com um fone de ouvido, ouvindo uma pregação. E aí os meus filhos e meu marido assistindo um seriado, e eu com eles na mesma sala, para estar junto. Eu ouvindo a pregação e eles assistindo Prison Break. Estou precisando de orar mais. Aí, o João, aí acabou. E aí coincidiu que estava acabando, deu uma pausa na pregação, e eu ouvi o João falando assim, vamos assistir mais um episódio. E eu com o fone no ouvido, no talo, para eu não ouvir o seriado. Aí eu, não vai assistir outro não. Aí todo mundo olhou para mim assim, com o olho arregalado. Por que todo mundo olhou para mim assim? Aí passou, fomos dormir, o João virou para mim e falou assim, meu bem. Quando o João fala meu bem, com um tom mais sério, porque normalmente ele fala, neném. Você vê aquele homem barbudo, com cara de mal, ele chega e fala, neném. Ele falou assim, meu bem, eu estreitou. Oi, João. Não grita mais comigo na frente dos nossos filhos. Eu gritei. A louca, nem percebi. Aí depois eu fui entender, porque eu estava com fone no ouvido. Só que eu já falo alto, naturalmente. Ô Jesus, amacia mais, Jesus. Às vezes eu estou bem, estou de mal de ninguém, mas todo mundo pensa que está tendo uma briga lá em casa. Ô fulano, você tá bom? Ascendência italiana. Você imagina, gente. Fala com a mão e gritando. Né? Aí eu entendi por que os nossos filhos olharam assustados assim. Aí depois eu fui pedir perdão. Gente, eu gritei ontem com seu pai porque eu estava de fone, desculpa. Foi mal. Porque eu estou aprendendo. E eu quero que o meu lar seja cada dia melhor. Então, eu quero te perguntar. Não adianta a gente se esforçar para mudar a Eva que mora em nós. Dá um barraco, a Eva levanta e toma as rédeas da sua vida. Não é assim? As meninas vêm mansas para o congresso. Aí chega na fila. Eu ouvi um homem me contando no congresso do ano passado. Eu prefiro fazer 10 congressos de louvor e adoração para não fazer um congresso de mulher. Por quê? Porque me incomoda o jeito que vocês se tratam umas às outras. Aí eu imaginei, quando tem homem junto, a gente finge que é normal. Finge que é elegante, bonita, é elegante. Ah. Oi, querida, tudo bem? Tá linda. Aí os homens saem e fica só a gente. Não é assim? O que é, minha filha? De quem é essa bolsa aqui? Eu cheguei primeiro. Eu sou apóstola, eu sou bispa, eu sou pastora. Gente, agora você está aí aplaudindo, mas pega a parte que te cabe nesse latifúndio. Porque é muito mais fácil você perceber o mau hálito no outro do que o seu. Vigia na vida, criança. Eu era uma pessoa extremamente grosseira. Como eu disse, o Senhor está aperfeiçoando. Está trabalhando pesado, graças a Deus.
Mas a gente vai avançando. Mas eu só estou avançando porque a cada dia, eu permaneço seguindo as pegadas do meu Senhor. Querendo descobrir quem Ele é, aprendendo dEle. Está cansada, Helena? Aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas o que acontece? Você veio para a igreja e está a mesma casca grossa. Deixa eu falar uma coisa, uma historinha simples para você. Deus criou o homem e a mulher para a sua glória. Quando fomos criados para a glória de Deus, não significa que Deus estava querendo ser bajulado. Deus criou todas as coisas porque Ele quis. Está em Apocalipse 4:11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Então, Deus criou todas as coisas porque Ele quis. Por que Ele colocou o homem na liderança do lar? Porque duas pessoas não podem dirigir um carro ao mesmo tempo. Então, Ele escolheu um, pela sua soberana vontade, e hoje, observando bem o gênero feminino, eu já entendi tudo, colocou o homem no volante. Mas a gente vai chegar num bom termo quando tem um bom tripulante do lado do volante. Já viu que o homem não perde informação? Eles estão perdidos, fica dando volta. Meu bem, nós estamos perdidos. Estou perdido, não. 20 minutos, meia hora, 40 minutos, meu bem, para aí. Aí a gente abre a janela. Ô moço, o senhor sabe onde que fica tal endereço? Não é assim? Entendeu porque é importante a gente andar junto? Um tem elementos que o outro não tem. Vai a gente estacionar o carro para ver. Ô, gente, eu estou falando em termos gerais. Eu sei que tem mulheres maravilhosas, motoristas maravilhosas. Mas a mulher precisa de mais esforço e empenho para chegar lá. O homem não, parece que já nasce com isso dentro dele, é até irritante. Vai pôr o carro na vaga, não vai caber. Claro que vai com uma mão só. E a gente fica, Deus, desce, alguém me ajuda, desce. Se você já passou dessa etapa, que bom, criança. Mas tem muita mulher que tem dificuldade. Agora, o homem é o seguinte, vai dar ré no carro, a criançada está fazendo a maior balbúrdia no banco de trás. Você no telefone falando com a amiga, não, a gente já está saindo aqui da igreja. Aí ele fala, todo mundo em silêncio. Preciso dar ré no carro. Ele não consegue se concentrar por causa do nosso barulho. O João Lúcio atende o telefone lá em casa e a gente está assim, então, fala para o fulano. A gente está sussurrando, João. Eu não consigo me concentrar. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Voltemos à história do que Deus fez. Criou-nos de jeito diferente para ambos, homens e mulheres, viverem para a sua glória, né? Isso também está na palavra do Senhor, em Isaías 43:6. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei, e também os fiz. Você foi criada para a glória de Deus. Seu marido, o homem, o irmão, o pai, o homem da sua vida, também foi criado para a glória de Deus. Mas nós fracassamos. O homem amou mais coisas semelhantes a ele mesmo. O homem desobedeceu a Deus, o homem declinou, o homem se afastou do Criador. Nós fracassamos em viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus, gente, não é porque Deus precisa ser bajulado. Os anjos o adoram desde que os tempos foram fundados, antes de que nós fôssemos formados. Quando fala para a minha glória, não é para você ficar só, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Sermos criados para a glória não significa que Deus é vaidoso, deseja ser bajulado, mas que nos criou para conhecer, desfrutar e revelar o seu poder, bondade e cuidado. Logo, o nosso propósito flui desse relacionamento.
Então, o seu propósito como mulher, ele flui do seu relacionamento vertical. Você e o Criador. Aí o que acontece? Você vem na igreja um dia, está com a sua vida detonada, o pastor fez um apelo e falou, você quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero, estou dentro. Vai melhorar alguma coisa? Porque a minha vida está, só Jesus na causa mesmo, como vocês falam. E você vem à frente. E você aceita Jesus. Mas você não está sabendo o que você está fazendo. O que significa aceitar Jesus, gente? Nós fracassamos em viver para a glória de Deus. E aí Deus enviou o mediador, o reconciliador, o salvador. De que tem gente que pergunta, de que eu preciso ser salvo? De você, meu filho. De você. Bem mineiro isso, né? A gente precisa ser salvo da gente mesmo, da nossa estrutura decaída, distanciada do Criador. Porque, gente, a gente entregue a gente mesmo, a gente só vai para o buraco. É uma questão de tempo. Um abismo vai chamando outro abismo e a gente vai engatando um erro no outro, engatando um erro no outro. O Senhor precisa nos resgatar de nós mesmos. E do que essa distância entre o Criador e a criatura provocou em nós. Não são todos que são filhos de Deus. Você está me ouvindo em casa? Todo mundo é filho de Deus. Não, não é. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. A Bíblia fala, a todos quantos o receberam é Jesus Cristo como reconciliador, como salvador. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, receber Jesus é mudar de direção. Você está andando aqui para a sua vida, vivendo a sua vida, aí você encontra com Jesus. Jesus fala, vamos para lá? Você está indo para a porta larga. E eu tenho um caminho apertado para você seguir. Você olha lá e fala, Jesus, apertado demais. Deixa eu perder peso primeiro. Você conhece aquela pessoa que fala, não, primeiro eu tenho que parar de beber para me converter, primeiro eu tenho que parar de fumar, largar o vício para me converter. Não, está tudo errado. É o fato de você se converter que vai fazer você ser liberto. Aí você entende isso e você muda de direção. Eu quero Jesus. Só que aí você fica por aqui mesmo. Você mudou de direção, mas você continua exatamente no lugar que você está. Você não avança. Você não desenvolve a sua salvação. Você não procura caminhar com o seu mestre, conhecer o seu mestre, saber quem é Jesus, a obra que ele veio fazer e tomar posse de toda essa obra para que ela aconteça dentro de você. Aquele que beber da água que eu lhe der, eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tem que beber todo dia. Você bebe água todo dia? Você come todo dia? Então é todo dia. Mas você pensa que só aquele dia lá da conversão que valeu. Isso está gerando gente religiosa. Gente que mudou de religião, passou a falar o crentez fluente, sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Está queimado, está amarrado, não sabe nem o que significa. Vai na onda. Gosta das músicas. Me ama. Ai, chora. Mas chega em casa, quebra o pau com o marido. Chega em casa, da igreja, o marido não é crente. Fala assim, frita um ovo para mim. Tem mal, não? Ô bem, esquenta a janta para a gente. Sou sua empregada. Sou sua mãe. Docinha. E à medida que Deus vai fazendo essa obra na gente, de conversão, a gente vai andando com Ele. E Ele vai fazendo a obra em nós. Eu tentava, gente. Eu tentava. Eu cometi um erro e falava, nunca mais eu faço isso. Mas fazia de novo. E de novo, e de novo. Fracassava. Uma vez após a outra. Feria o meu marido. Gente, o João sempre foi um homem maravilhoso. Mas eu só... Parece assim que depois do meu processo de libertação, e que a maior evidência da minha libertação não foram as ministrações que a Zenete fez comigo. Foi quando ela falou comigo, vai para o seu quarto. Para o que você está fazendo, é urgente. Você está morrendo.
Entra no seu quarto, fecha a sua porta e vai conhecer o Deus que você pensa que ama. E eu fui. No primeiro dia eu fiquei, então, abençoa meu filho, minha filha, abençoa a comida, abençoa Jesus. Vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pronto, já fiquei dentro do quarto, tá bom. No segundo dia, aí Zenete, Helena, começa arrependendo. Oh Deus, então, né, Senhor? Então, eu me arrependo. É como se você abrisse a porta. É como se o céu dissesse, uau, finalmente, bora lá! Aí, gente, um dia a Cida bateu na porta. Helena, eu pensei, o que a Cida está batendo na porta? Eu já falei para a Cida, quando eu estiver orando, para não vir me perturbar. Eu estava no processo, gente, eu estou até hoje. Aí a Cida, eu abri a porta, inchada, descabelada, melecada. Ela falou, tá viva, mulher? Você está falando isso, Cida? O que você quer? Minha filha, tem 4 horas que você está aí dentro. Pensei que você tinha morrido aí. Eu não vi a hora passar aos pés do meu Senhor. Ali, Ele foi docemente me mostrando quem eu era. Tinha dias que era muito difícil, gente. Tinha dias que era muito angustiante. Eu falava, meu Deus, eu não presto para nada. Me ajuda, Senhor, eu não quero mais ser essa Helena, eu não quero mais. E eu lembro um dia que o João foi para o ensaio do DT. Você lembra, Ana? E ele encontrou o Sérgio e a Ana e desabou. O que está acontecendo com a minha mulher? Ela só chora, ela só chora, ela só chora. E aí a Ana deu um versículo para ele, falando daquele, a dor que é causada pelo Espírito Santo é aquela dor que gera vida. Então falou assim, não precisa te preocupar, João, tem muita gente orando pela Helena. Essa dor, ela é precisa, ela é necessária. Precisa sentir essa dor, porque o Senhor está tirando, arrancando as estruturas de rejeição, de orgulho. E tem que quebrar, gente, não tem jeito do vaso ficar inteiro. O oleiro tem que quebrar. E é ruim, mas é maravilhoso. Se eu tivesse que passar por tudo de novo, eu passaria. Valeu a pena. Valeu a pena. Mas eu precisei de me converter. Eu já estava mais de 15 anos na igreja. E eu era exatamente a mesma pessoa que eu era desde aquele dia que eu falei, eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Mas eu não dei um passo, eu não avancei. Eu mudei de direção e estacionei. A religião me bastou, porque a religião não confronta o seu caráter. A religião, você começa até se achar bonitinho, certinha. Eu não transo antes do casamento. Eu vou todo domingo na igreja, eu dou meu dízimo. Mas é maledicente, fofoqueira, grosseira, invejosa. Esmaga o seu marido com a sua palavra. Amaldiçoa os seus filhos. Não vai dar em nada não, ô menino danado, ô menino chato. Estou falando, gente, porque eu estou expondo aqui a minha alma. Eu era assim. Aí o Senhor entra e acende a luz. E você vê a bagunça que está. Era assim que eu estava me sentindo no quarto. Você enxerga quem você é. E aí você vê que você precisa de Deus mesmo. Senhor, eu quero. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar. É vida no seu coração. É vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é Cristo vivendo em você.
É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Deixa Jesus mexer com você, mulher. Está com um casamento destruído? Às vezes você chegou aqui dando um ultimato para Deus. Se Deus não me falar nesse congresso, é divórcio. Deixa Ele tratar o seu espírito obstinado e rebelde. O divórcio não é uma opção. Enquanto a gente olhar o divórcio como uma porta, ele vai estar sempre espreitando. Eu não olho o divórcio como uma porta. O Senhor é a porta. Não tem nada que Ele não possa consertar. Eu não quero ser leviana aqui e desconsiderar coisas difíceis que as mulheres vivem, drásticas. Se casaram com um psicopata, um estuprador, um homem violento. A gente não pode fazer vistas grossas para essas realidades tão duras na nossa sociedade. Busca ajuda, chama a polícia, faz o que for necessário. Mas eu estou falando que as pessoas hoje, elas se divorciam porque a pasta de dente, um aperta em cima, outro aperta embaixo. Ah, porque acabou o amor. Acabou o amor, não. Acabou o seu interesse sexual, acabou a sua atração, acabou a sua disposição. Porque o amor é a decisão de fazer ao outro o que você gostaria que fizesse a você. O amor não depende das circunstâncias. No dia das nossas bodas de prata, eu e o João, nos nossos votos, recordamos o pastor Márcio. Ele disse assim: João Lúcio e Helena, vocês não estão se casando para serem felizes. Você, Helena, está se casando para fazer o João Lúcio feliz. E você, João Lúcio, está se casando para fazer a Helena feliz. Se os dois entrarem no casamento nessa firme disposição e propósito, não tem como dar errado. Tinha dias que não tinha nada para amar em mim. Nada. Era inverno rigoroso no casamento. Mas ele permaneceu lá. Permaneça no inverno rigoroso do seu casamento. E deixa Deus transformar você. Às vezes você vai ser a semeadora da alma do seu marido. Às vezes ele veio para esse congresso e ele não está recebendo tanto quanto você está. Quando vocês encontram lá no hotel, e aí, como é que foi? Foi bom. E você está, Deus falou muito comigo. Já está bom. Porque se Deus falar muito com você, mulher, se a sua conversão não ficar apenas naquele dia que você abriu a porta, se Jesus entrar e cear com você, você vai começar a mudar. E inevitavelmente, esse texto de Pedro fala que aqueles maridos que ainda não servem ao Senhor serão ganhos pelo seu sábio procedimento. A transformação começa em nós. Entre os gêneros, nós somos as que mais influenciam. Nós temos essa dádiva que o Senhor nos deu. Porque a gente tem muita gente para influenciar, né? Os filhos, os maridos, a auxiliadora, lembram? Ele quer fazer essa sua capacidade florescer. Ele quer fazer de você
a agente dele dentro da sua casa. No ano passado, nós falamos tanto sobre nós sermos guardiãs do nosso lar. E ser guardiã do seu lar inclui isso. Ser suporte para o seu marido. Fala para ele das qualidades dele. Às vezes você nem lembra mais, né? Você tem tantas críticas, que você não consegue ver nada de bom. É outra coisa que a gente tem de muito ruim. A mulher tem a tendência de colocar a lupa no que está errado, no que está ruim. E desprezar tudo que é bom. Tudo que é deleitoso. Tudo que é prazeroso. A gente esquece. A cura entra por você. Helena, mas eu estou vivendo uma situação muito dramática. Tem a segunda parte aqui do texto de Pedro que fala dos homens, né? O texto fala para os homens coabitarem com as suas esposas, com honra. Fala para cuidar delas, né? Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco. A Bíblia não está nos depreciando aqui, a Bíblia está expondo uma faceta da nossa personalidade. Uma pessoa vem e te diz um desaforo, te desmonta. O homem olha para a pessoa e diz assim, te conheço. Nós somos mais frágeis emocionalmente, sim. Uma coisinha nos tira do prumo. E o homem não. Ele vai olhando outras coisas, ele é mais prático. Tem menos tendência a guardar coisas. A Bíblia não está nos depreciando, ela está apenas mostrando uma característica que nós temos. E fala, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria. Aí o apóstolo estende a todas as pessoas. Mas ele teve um cuidado especial para falar para o homem e para a mulher, para a esposa e para o marido. Por quê? Porque é dentro de casa. É dentro de casa que nós somos quem nós realmente somos. E é aí que tem que entrar a cura e o avivamento do Senhor. O nosso caráter tem que ser adornado aí, nos relacionamentos familiares. Não apenas como a Deve nos ensinou, que a gente deve ser sensual dentro de casa para o nosso marido, mas sermos também mansas, confiáveis, afáveis, carinhosas, encorajadoras. Bonitas por fora, mas primeiro, bonitas por dentro. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. As pessoas perguntam, Helena, está cada ano mais bonita. Eu lembro que uma vez eu encontrei com a avó da Ana, ela falou assim, você está bonita, hein? Porque você era feia. E eu falei, vó Teonila, eu era feia mesmo, mocreia. Porque ela só via no meu rosto o que estava dentro de mim. E as pessoas falam, mas mulher, você está ficando igual vinho, vai ficando mais velha, vai ficando mais bonita. É porque Jesus vai trabalhando mais, né? Vai apertando a gente mais e o oleiro não descansa. Ele continua trabalhando. Feche os seus olhos. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo no seu casamento. Às vezes você tem um marido difícil. Às vezes você tem um pai difícil, você não é casada, você é solteira. Mas você tem um pai, ou a lembrança de um pai, que te oprimiu. E isso influencia a mulher que você é hoje. Porque senão, se você não resolver com a sua família de origem, suas questões, isso vai refletir na família que você vai construir solteira. Às vezes você está aqui, você é uma mulher mais velha e você fala, mas eu já criei, já fiz, já errei, tudo, não tem tempo mais para mim. Claro que tem. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. E você pode ensinar, como mulher mais velha,
a próxima geração. Essa geração precisa tanto de ensino. Você pode aconselhar, você pode identificar um problema dentro, às vezes, da sua própria família, uma sobrinha, uma neta, sendo intercessora, intervindo com sabedoria, com a palavra certa, com doçura. Deixa o Senhor fazer de você, mulher, um instrumento de cura na sua casa. Deixa o Senhor restaurar o seu relacionamento com seu marido. Deixa o Senhor curar o que está errado agora na sua família de origem solteira. Honra teu pai. Não pense você que se você não honrar o seu pai, você vai honrar o seu marido. Conserte as coisas com seus pais, para você começar a construir um novo caminho para o seu amanhã. E para você que já é casada, ainda é tempo. Ainda é tempo. Tem vida? Deus te trouxe aqui? Ainda é tempo. Você está aí nos assistindo pela televisão? Ainda é tempo de reconciliação. Jesus veio, nos reconciliou com Deus Pai, nos tornou filhos. Esse é o primeiro relacionamento familiar curado. Agora somos filhos. E agora então, a partir desse relacionamento curado, com a paternidade de Deus, reconciliados com o Pai, feitos filhas de Deus, Ele em nós vai curar os nossos relacionamentos em família, convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, da esposa ao seu marido, do marido à sua esposa, e de ambos ao Senhor. Pastora Zenete vai ministrar. E nós vamos ter um momento agora, um ato profético muito importante. A gente quer que esse ato que vai acontecer daqui a pouquinho, que ele ministre profundamente ao seu coração e te encoraje. Mas antes eu gostaria de orar com elas. Eu posso, Ana? Eu preciso aqui honrar você, Helena. Muito obrigada. Quantas foram abençoadas por essa palavra? Vamos aplaudir a vida da Helena. E nós temos aqui alguns presentes. Essa blusa eu amei. É a blusa do Tetelestai. Linda. E a gente tem a cruz formada pelas palavras em 3 línguas. No grego, no hebraico, no português, aliás, 4 línguas, e no inglês. Amém. Tetelestai, está consumado. Amém. Aqui também a camiseta do Congresso para você, né? Que é a camiseta tema. Achei ela linda Família demais. Bendita do Senhor. E o João está lá embaixo no tabernáculo ganhando também, para vocês saírem juntos. Amém. E aqui, uma lembrança da DTUR também. Pensei que você vai gostar desse, que é bem grande. Lindo. Maravilhoso. Amei. Mas nós temos um presente muito especial, dado pela nossa querida irmã Ana. Eu vou pedir você para abrir. Você tem que abrir. Que poder! Querem ver, meninas? Ela merece, ela merece, ela merece. My precious. Essa Helena, olha que lindo. Vamos aplaudir a Helena, ela merece. Uma mulher de Deus na nossa geração, que pode ser ornada com essa joia preciosa, porque você é mais preciosa do que rubis. Muito obrigada por esta palavra nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. A Helena quer orar por vocês antes de nós passarmos para esses atos proféticos. Peço que você dê a mão à irmã do seu lado. Vamos fechar os corredores, vamos dar as nossas mãos, porque ainda há algo muito forte para acontecer essa noite. Gente, por favor, ninguém saia
Porque o que está para acontecer aqui é muito poderoso. Você não pode sair. Pai, nós te adoramos. Porque o Senhor nos atraiu através de Jesus Cristo. Faça o que o Senhor quer fazer na vida de cada uma das minhas irmãs, como o Senhor fez na minha vida. Em nome de Jesus.